Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui inaugurando essa nova fase do nosso canal com os programas nos fins de semana apenas, tá? Ontem tivemos o programa com Charles Kemp, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, que acontece todo primeiro sábado, e agora, todo primeiro domingo, o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba. E vai ser assim a cada domingo, não é? No segundo sábado, vamos ter o programa com Chaja Perry, Memórias e Reflexões. E no dia seguinte, no segundo domingo, teremos o programa com Heloísa Pires, O Metro que Melhor Mediu Kardec. No terceiro sábado, teremos o programa CSA e Fontes Primárias, com Carlos Sete Bastos, programa sobre documentação, historiografia da época de Kardec. E no domingo, juntinho do terceiro sábado, no terceiro domingo, teremos o programa Resenha Literária, aumentado com livros aqui, à guisa de indicação, com o meu amigo pesquisador Silvio Mariano. No quarto sábado, temos o programa Chico Xavier, o apóstolo do Espiritismo. E no domingo seguinte, o quarto domingo, teremos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. O programa de Chico Xavier no sábado, com Leonardo Marmo Moreira. E no domingo, de Bezerra, com Luciano Clay. Então, sempre assim, a cada sábado, no domingo seguinte, um programa, os 8 programas, sempre agora no fim de semana. E quando houver o quinto sábado, ou o quinto domingo, na folhinha do mês, a gente vai trazer aqui outros divulgadores, pesquisadores, Lúcia Loureiro, o querido Vanderlei dos autores espíritas clássicos, Orson Peter Carrara, Eri Lopes, Luiz Jorge Lira Neto, não falta quem a gente vai trazer aqui quando houver o quinto sábado ou o quinto domingo, né? Então, os nossos programas agora centrados nos fins de semana, ok? Pessoal, então, esse programa de hoje com Ana Maria, que acontece agora sempre, todo primeiro domingo do mês, é um programa sobre a vida e a obra do Hermínio. Pasmem, o Hermínio Corrêa de Miranda ainda não tem uma biografia, né? Isso é um esforço aqui da gente deixar para os pósteros, né? Uma biografia virtual, até que apareça aquele que queira se debruçar sobre essa verdadeira pepita de ouro que é a vida do Hermínio, não é? Então não é possível que não vá aparecer um historiador, não é? Para fazer uma biografia. E a cada mês nós vamos trazer aqui um pouquinho da obra, um pouquinho da vida do Hermínio, como tem sido, não é? Assim, já de uma quadra para cá. No programa de hoje, Ana Maria vai entrar daqui a pouquinho para conversar conosco, mas eu queria trazer aqui a memória de vocês, a memória de vocês, essa obra maravilhosa, A Memória e o Tempo. Essa obra do Hermínio que é show de bola. Tá? Uma obra que trata da memória no decorrer do tempo, dos avatares, já, onde o Hermínio diz uma coisa, né? Fantástica. O tempo é um local. Então você pode acessar aquilo que foi vivenciado mesmo no passado. A obra é tão maravilhosa, o Hermínio, com a sua genialidade, ele dá uma ideia, né, de um arquivo morto. Todos nós temos um arquivo morto, que é aquela parte que ficou no passado e que podemos, a qualquer momento, acionar esse passado. Como a gente aciona o arquivo morto. A gente pode vasculhar, ver o que nos interessa. Agora, a gente aciona esse passado, agora é impossível esse passado ficar ali, exposto o tempo todo, dificultando, né, o cotidiano. Então, são momentos. Esse arquivo morto que é a nossa memória ancestral.
o que vivenciamos através do tempo. E ele que sobejamente comprovou isso, fazendo a regressão de memória em Luciano dos Anjos, grande jornalista brasileiro, e que foi retratado na sua pesquisa notável, né? Eu sou Camille Desmoulins, trabalho do Hermínio, regredindo o Luciano dos Anjos ao passado, né? Então, é uma obra maravilhosa, a memória e o tempo. Né? Eu me lembro muito de uma música do cancioneiro brasileiro, né? O grande Gonzaguinha, filho do Gonzagão, quando ele assim se referia. E foi bom e para sempre será. Maravilhosamente amar. Que uma coisa que foi boa no passado, não é? Foi boa e para sempre será. Ela está num lugar guardadinho, você pode acionar aquela lembrança mesmo de 300 anos atrás. Já. Veja o que o futuro nos prepara. Agora, se foi bom e para sempre será. Também o que foi ruim está lá guardadinho. Para sempre será desde que a gente acione, mas não vamos acionar. E o que foi ruim, vamos consertar em novos avatares, em novas oportunidades, porque essa é a lei da vida, da palingenesia, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Esse é o fanal da evolução, tá? Progresso, progredir. Então, fica aqui a obra A Memória e o Tempo, sobre esses arcanos, né, do espírito em trânsito através do tempo, com suas vivências, com suas memórias, que podem ser acionadas, sim, desde que em mãos competentes e com muita seriedade, tá? Ok. Pessoal, eu vou colocar querida Ana Maria Miranda aqui para conversar conosco. 2 minutinhos. Estamos aqui, não é com a dama de vermelho, a dama cor de vinho, Ana Maria Miranda, para mais um programaço. Hermínio C. Miranda, o grande escriba. Deixa eu falar com minha amiga Ana Maria. Boa noite. Tudo bom, Ana? Graças a Deus, Bruno, aos pouquinhos a poeira vai assentando aqui em casa, mas os pedreiros ainda acham que vai mais um mês. Então eu estou por aqui, mas graças a Deus tudo bem. Saúde também, eu estava muito preocupada com meus exames. Graças a Deus, eu sou muito grata a Deus pela proteção que Ele me dá. Saiu tudo bem nos meus exames e eu sou eternamente agradecida a Deus por tudo. Pelo fato de respirar já tá ótimo para mim, está maravilhoso, proteção dele. E eu peço que estejam todos bem, boa noite a todos, prazer renovado estar aqui, novamente com o Bruno e com vocês, os senhores, para ouvir essas brincadeirinhas que aconteceram entre papai e nós, e eu, e mamãe. Ana Maria, veja bem. Entro aqui com você, mas tive o cuidado de passear na nossa playlist, né? E sempre, religiosamente, eu vou lá no nosso vídeo do velho e grande escriba ver aquelas Ah, bandas, né? Ana Maria Miranda, pelo amor de Deus, Hermínio não para. O número de visualização é num crescente avassalador. Está em 6.600 visualizações. O, isso, Deus. o velho continua sendo o bamba do pedaço, né, Ana? Ele merece, ele merece. Não tem biografia ainda, mas a biografia dele foi escrita por Deus. Meu Deus, como esse homem foi bom. Não é porque foi meu pai, não, porque ele foi mesmo. Ana, mas esse seminário é impressionante. Eu acho que todo mundo adora esse seminário, né? Eu acho Eu que o acho pessoal vê e sai passando. Para quem não. é. E para quem não falava, porque papai era semi-mudo, até em casa, né? Semi-mudo. Para quem não falava, falar 2 horas e meia em pé, com a idade dele, é inacreditável. Eu mesma fiquei boba quando vi. E a dicção dele é boa também, né? Perfeita.
Eu vou lhe dizer uma coisa: aquele fim de semana em Botucatu, o Hermínio é o mesmo nível que a Sueli Calda Schubert, que é o Divaldo, né? O Hermínio se revelou ali uma palestra diversificada, com tantos elementos importantes. Eu acho que eventualmente vai surgir uma biografia do papai muito, muito bonita. Eu espero que surja. Eu lamento não ter capacidade, mas quem tiver, até parentes meus perguntam assim: Ah, Ana, seu pai teve outras encarnações. Parentes não sabem que ele foi Barnabé, que ele foi Bernardo de Claraval, não sabem. Ah, eu tenho parentes religiosíssimos, catolicíssimos, italianíssimos, que não sabem que o papai só foi São Bernardo de Claraval. Entende? É. Minha querida Ana Maria, vamos lá. Estamos no mês de abril. Seria assim, abril para o espiritismo. Não tem um abril para o rock, Ana, né? É. Abril para o espiritismo. Ana Maria, eu queria perguntar a você sobre duas datas, né? Dia 2 de abril, nascimento, reencarnação de Chico Xavier. 18 de abril de 1857 é a certidão de nascimento da doutrina espírita. Veio ao mundo em abril também, né? Então, Chico e o nascimento da doutrina, que duas datas magnas, já, Ana Maria? A doutrina nasceu e eles precisavam de alguém que transmitisse. O Chico é universal. O Divaldo também é universal. Os dois grandes, o Kardec, eu acho que estava contando com eles dois já. Já Boa devia estar dia. já devia estar lá, ligar para o Chico para descer logo, ligar para o Divaldo para descer logo, porque eles são os baluartes mesmo. Gostei dessa analogia, Ana. O Kardec estava contando com eles dois Tava. lá na frente, né? E com vários outros que estão surgindo agora, mais novos, né? Mas eles dois foram. Ana, você que é filha do escritor espírita, agora o 18 de abril vem à Terra o Livro dos Espíritos. Ana, quem diria que um livro, num país do outro lado do oceano, ia exercer uma influência tão grande num país da América do Sul, o Brasil, que hoje é o país mais espírita do mundo, né? É, mas tudo tem uma razão de ser, né? Deus é que sabe das coisas. Ele intuiu o Kardec de alguma forma para acontecer isso, né? Essas coisas não, a gente não atinge porque são celestiais. Ana Maria, veja bem, eu anunciei no fim de semana, não é, que o nosso canal vai passar por uma transformação. Tá? A gente tinha os programas mensais e os programas semanais. Né? Então, a gente tinha um programa do domingo com Luciano Clay, na terça, o de Hermínio com você, na quarta, o Resenha com Silvio Mariano, e na quinta, o de Herculano com Heloísa. E tinha os mensais que era lá sempre no sábado, né? É. Charles Kemp, César Perry, Carlos Sete Baixos e Leonardo Mar. O que é que acontece? Pessoal, e o pessoal, os meus amigos, Jana, já chamava a atenção, não sabia como é que eu fazia aquilo. Porque, na verdade, eram 5 programas semanais, porque entrava sempre o de sábado também. Ana sabe disso, minhas gravações à noite, às vezes 2 programas numa noite só para gravar, era uma sofreguidão. Isso termina afetando, de algum modo, a saúde da gente. Ah, era muita coisa, era um trabalho hercúleo, Eu sei. que foi importante, Ana, essa fase. A gente tem uma playlist grande. Com você, Ana, são mais de 70 programas já. Mais de... Poxa, Com cada um. Então, agora, o que é que a gente vai fazer, Ana Maria? O domingo vai ser semelhante ao sábado. Não vai haver os programas semanais. Cada programa vai ter o mesmo peso e medida, né? Por exemplo, semelhante ao sábado, a gente vai ter no primeiro domingo o programa de Hermínio, no segundo domingo o programa de Herculano, no terceiro domingo a resenha
E no quarto domingo, o de Bezerra de Menezes, né? Ana, e deixa eu te perguntar uma coisa. Em termos, também fica melhor, não só para o entrevistador, mas para vocês prepararem um programa mensal, você tem mais tempo também, não é, Ana? Eu tô me considerando dona de casa, né? E chefe de obras, engenheiro de obras. Então, para mim, é uma maravilha, porque eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho mais coisas que fazer agora do que quando eu trabalhava fora. É muita coisa, muita responsabilidade para mim sozinha, sozinha com Deus, sozinha pessoalmente aqui na Terra, fazer tudo que eu faço. É quase que inacreditável, as pessoas não acreditam que eu dou conta de tudo. E eu tenho um computador que me traz contas para pagar 3, 4, 5 por dia, porque eu sou inventariante do papai também. Então, por isso que eu fico preocupada às vezes, porque quando eu digo que eu não conheço a obra do papai, é aí que eu me penitencio. Eu devia ter estudado, mas eu nunca tive tempo. A verdade é essa. Quanto a isso tudo, eu não vou fazer uma campanha aqui, né? Ana Maria precisa casar de novo, né? Para dividir essas coisas todas. Não, não. Eu já tenho o gatinho que dorme comigo, né? Então, está tudo bem. Não, não vou casar mais, não. Outro Só na dia, espiritualidade. outro dia eu brinquei com a Ana Maria disse, não, eu fui casada com um amor só nessa vida, tá bom. Não, É. seu- Não, eu tive namorados, vários, alguns, mas amor eu tive um só. que bom, Ana. Ah, Ana Maria Miranda. O que que é? Ana Maria Miranda da Silva Salvo. O Ah, que que eu fiz agora? isso eu vou perguntar porque vocês precisam saber, pessoal. Eu fiquei tão emocionado, né? Você conhece Dona Edith Piaf? Não precisa nem dizer o resto. Ok. Você conhece Hino ao Amor? Não precisa dizer mais nada. O Amor. Ana Maria, né? Teve a sua tradução, a sua versão brasileira, né? Se o azul do céu escurecer. Nananana. Ana, quem é o autor da magistral tradução em português do Hino ao Amor? Aliás, não é uma tradução, é uma versão também, não é, Ana? Uma Exatamente. tradução é uma coisa, né? Exatamente. Diz a letra em português de Hino ao Amor de Edith Piaf. Quem foi, Ana Maria? Eu te agradeço por reconhecer isso como uma versão, porque ele sempre ficava muito triste quando a pessoa falava tradução. Não é uma tradução, ele escreveu uma poesia para o hino ao amor, encaixando dentro daquilo que a Edith Piaf tinha falado. Foi meu marido, daí, que fez a música para essa. E foi para um programa de televisão na época, que ele, na 1950 e bolinhas, que a televisão estava nascendo no Brasil, havia novelas e peças assim rápidas, como temos aqui ao vivo, tinha peças de teatro na televisão, que é a Globo de hoje, lá em São Paulo, a televisão paulista, uma coisa assim, eu não me lembro. E cada semana tinha uma peça de teatro, uma pecinha. E ele era sempre o galã, e tinha a Vilma Bentivenha, que era uma cantora muito famosa na época, que era a, a que trabalhava com ele romanticamente, né? Então a Edith Piaf veio ao Brasil e deu alguns concertos. E o Odair, o Odair era terrível. Pelos meandros dele de conhecimento, ele conseguiu fazer amizade com um senhor que era amigo do senhor que cuidava da Edith Piaf, do manager dela. Conseguiu fazer, porque ele fazia amizade até com um poste. Então, ele chegou para ela e disse, eu preciso assistir essa criatura, porque ele era artista também. Então, ele tinha aquela vocação, né? Então, ele assistia os ensaios da Edith Piaf sozinha, ele na plateia, lá atrás, quietinho,
assistia todos os ensaios da Edith Piaf. Aí houve uma peça na televisão e tinha uma cena em que a Vilma Bentivenha descia uma escada na peça e cantava. O diretor queria que ela cantasse o Hino ao Amor, mas francês não dava. Aí pediu para quem pudesse fazer uma versão para a música. Quando eles ouviram a música dele, acabou. Foi gravada por que eu me lembro, 22 pessoas. Maísa Matarazzo, Dalva de Oliveira, tudo que você pode imaginar. Todos os cantores gravaram Hino ao Amor. E é realmente uma música muito bonita. A letra muito bonita dele. Ele era um grande poeta. Você não faz ideia o que ele escrevia. Eu lhe pergunto o que a predileção do senhor daí, porque eu vou dizer uma coisa. Conheço a interpretação de Maísa, Ana, mas a de Dalva de Oliveira é uma coisa impressionante, né? Dalva de Oliveira. É Nossa, a predileção do senhor daí ou não? eu acho que a predileção do Odair sempre foi a Vilma Bentivenha, que foi quem lançou a música, mas a Vilma Bentivenha faleceu já há bastante tempo e não é tão conhecida hoje o nome dela quanto na época. Mas eu acho que a original que ela fez, nossa, no ano em que saiu a música, era assim, primeiro lugar nas paradas o ano inteiro a versão da Edith Piaf. É muito linda. Ana Maria, um homem para fazer uma letra dessa, né? Com a sensibilidade que ele tinha. Primeiro, ele foi galã, foi ator, Foi. tá? Ele foi radialista, ele tinha uma voz impressionante, era poeta, tá? Ana Maria, eu fico pensando, né? O amor sempre vem, claro, né? Mas não foi apenas amor. Um homem desse, eu acho que despertou em você uma paixão avassaladora, né? Porque eu imagino um homem desse ser namorado. Não, foi Deus, eu não sei, eu não posso explicar porque foi uma coisa assim que foi muito devagarzinho crescendo e atingiu um ponto de muita união entre nós dois, porque muita gente não concordava. Eu conheci o Odiaí no teatro, fazendo as Feiticeiras de Salem, né? Nós fizemos as Feiticeiras de Salem, e ele fazia o papel de meu pai. Ele era um pastor e eu era uma menina de 9 anos na peça. E foi aí que nos conhecemos. O Mário Lago também trabalhava na peça. E nós, antes da peça começar e depois que a peça terminava, nós três nos juntávamos para conversar sobre poesia. Porque eu gostava de poesia, o Daí tinha loucura por poesia, o Mário Lago. Aí a gente ficava conversando sobre poesia. E aí o Odair começou não, explicou para o Mário que foi ele que fez a tradução e tudo, e outras traduções que ele fez também. E aí, para mim foi o primeiro, único e último amor da minha vida, foi. Isso foi, jamais negaria. A gente estava devendo isso a seu daí, porque, Ana, nessas suas memórias a gente já trouxe aqui, né? Na época que você foi secretária do grande Vinícius, né? O Poetinha. Ana conheceu Toquinho, Chico Buarque, Tom Jobim. Chiquinho, Chiquinho. É, que era chamado por Vinícius de Chiquinho, Toquinho, os amigos a trupe de Ana na época, né? Mas anos depois daquele encontro que você retratou aqui, mesmo breve, você teve numa descida de ônibus com Nara Leão. Parece que Ana atraía esse povo todo, né? Você viu É, Leão uma vez de en passant. Então, Dona Natália Timber, você teve um uma amizade muito grande com a Natália. Norma Blum. Norma Norma. Blum. Então, Djanane Marieta Severo, Hildegard de Angel, Eva Vilma, Rosita Tomás Lopes, Rodolfo Maia, Ítalo Rossi. Nossa, Ana, você não acredita, eu peguei Rosita Tomás Bastos já. Então, já senhora, atuando como senhora, é, né? é, Tinha uma dicção, falava bem explicado, né? Maravilhoso. é.
Agora, seu Odaí, eu vim saber um tempo desse, conversando com Ana fora do ar, né? E eu fiquei estupefato, né? Estupefato, porque a letra de Hino ao Amor, a versão de autoria do seu Odaí, pelo amor de Deus, eu Você acho. devia as poesias que ele escrevia para mim. Mas ele começou em rádio cantando menino, na rádio de Botucatu. Ele nasceu em Botucatu, ele começou cantando menino. E ele tinha. Diziam que ele tinha o mesmo jeito de voz meu Deus do céu, esqueci o nome dele agora. Daquele grande cantor daquela época. Ah, esqueci, daqui a pouco eu me lembro. Mas de qualquer maneira, ele ficou tão famoso como cantor feminino. Cel- Celestino, não. Vicente Celestino, Vicente Celestino. Ele ficou tão famoso cantando menininho as músicas do Vicente Celestino que o Vicente Celestino chamou ele a São Paulo para conhecer ele. O pai teve que levar ele a São Paulo. E ele cantou para o Vicente Celestino. E aí foi que ele fez a carreira dele de teatro. Ele parou de estudar direito para estudar, para ser ator em São Paulo, na televisão em São Paulo. E foi um grande ator também. me diga uma coisa, eu estou muito. A gente está na fase do espiritismo das fontes primárias, já, os documentos originais. Eu quero saber da vida de Ana Maria, se tem fontes primárias também. Tu guarda, tu guarda as cartas e os poemas de Sodaí? Ah, Nossa, tudo, tudo? tudo, Meu Deus do céu, meu Deus, tá? é tudo. Se a memória viva. O que eu acabei de falar, eu falando na memória e o tempo, Ana, eu disse uma coisa que é verdade. Eu citei o cancioneiro popular, citei o Gonzaguinha, filho do Gonzagão, quando ele Sim, diz aí foi bom e para foi. sempre será. Então você, quando lê um negócio daquele, você retroage. O Hermínio dizia, o tempo é um local. É como se você voltasse ali novamente, né? E, Senhor, daí, Deus te abençoe a tua sensibilidade, né? Que coisa linda, o hino ao amor, tá? E sua amada está aqui desempenhando um trabalho maravilhoso, agora em amor ao Pai, tá? E vamos É, deixar a senhora daí de lado, porque daqui a pouco o velho escriba vai ficar com ciúme, viu, Ana Maria? O programa é sobre ele. não. Você só precisa, eu vou te mandar só para você que é muito chegado à sua mãe e tudo, e eu também com a minha, a poesia que ele escreveu para a mãe dele quando ela morreu. Nossa, Por favor, por favor. pelo amor de Deus. Ana, eu falei em abril, eu não posso deixar de falar em duas datas de abril, né? O aniversário de minha mamãe, dia 19 de abril, e na mesma data que ela nasceu, o aniversário do rei, Roberto Carlos, né? Também É, 19 de abril. é. Pronto, Ana Maria, vamos lá. Veja bem. A gente viu há dois programas atrás, né, aquela coisa maravilhosa, tá, de Roy Rogers, você com Hermínio, né? Aquele cavalo eternizado ali. Então, Palomino. Então, Ana, eu queria que você trouxesse aqui para a gente. Eu vou pedir a você um momento. Eu não sei se eu podia falar assim, semelhante àquele, embora diferente, mas é uma emoção superlativa como aquela que você teve, não é? Agora, no campo da música, com dois grandes gênios da música, não é? Agora, vamos fazer o seguinte: eu estou aqui com umas fotos. Eu queria primeiro que você nos trouxesse a tua narrativa do que foi aquela noite, né? Você com teu papai. Então, tudo que você presenciou. E aí, quando você terminar, a gente vai abrir aqui a quatro fotografias, já, para a gente contextualizar bem direitinho, não é? Então, Ana Maria, no Carnegie Hall, você estava lá presenciando um momento que eu acho que foi um dos momentos sublimes da tua vida, né, Ana? Foi.
Vou te passar a palavra, por favor, conte-nos sobre esse momento luminoso que aconteceu com você. Ok. Tomara que seja luminoso sem lágrimas, porque é uma coisa que me emociona demais. Eu disse a você, Bruno, que os meus aniversários eram famosos, né? E eu até disse que o último aniversário foi celebrado com o Érico Veríssimo. Na realidade, foi o último aniversário. Mas o que nós fomos ver o Érico Veríssimo foi em maio. Lembra que eu antecipou o aniversário por causa das cerejeiras e do Érico e tal? Muito bem, isso foi em maio. Passou junho, julho, e quando foi julho, eu acho, ou junho, o papai leu no New York Times, no jornal que ele lia, que o Arturo Toscanini, com 87 anos, não 87, ele tinha menos, 85 anos, que foi considerado o maior maestro da metade do século XX. Ele tomou a metade do século XX como o maior maestro de todos os tempos. Ia se aposentar porque ele não estava lá muito bem de saúde. Ele não parece que ele havia um problema na vista e ele não conseguia mais, não é ler a música, não, porque ele nunca regeu lendo a música, ele regia de memória. Você imagina que capacidade tinha essa criatura. E esses grandes virtuosos todos do piano, do violino, do violoncelo, seja lá do que, tocavam com a orquestra, com as orquestras que ele dirigia. E ele dirigia duas grandes orquestras, que era a Orquestra Filarmônica e Sinfônica de Nova York, no Metropolitan, no Teatro Metropolitan em Nova York, e também depois, em mais ou menos 1950, não, 1900 e pouco, 30 e poucos, ele passou a dirigir a Orquestra Sinfônica da NBC. NBC é a National Broadcasting Company, NBC. Era aspas, a TV Globo a Rede Globo da época, a televisão NBC e a rádio NBC. Lembra que não tinha ainda grandes videotapes, aquelas coisas todas, não. O que ele, o que ele ia reger no Carnegie Hall como principal maestro da Orquestra Sinfônica da NBC no Carnegie Hall passava no rádio ao mesmo tempo, para as pessoas também em casa ouvirem, entende? À medida que ele regia lá, no rádio, não na televisão, saía só no rádio. Pois bem, ele leu aquela notícia que o Toscanini estava ensaiando para se aposentar, porque ele não ia mais ser maestro. Dentro de, no máximo, 2, 3 anos, ele ia parar. E os últimos concertos dele seriam no Carnegie Hall. Ah, para quê? Quando o papai viu isso, ele falou: é agora, só pode ser agora. E com quem? Ele ia, ele ia reger a Orquestra Sinfônica da NBC e o solista seria nada mais, nada menos que o Jascha Heifetz, que era considerado o maior violinista da época. Na época, em 1953, 54, o violino Stradivarius dele estava avaliado em 10 milhões de dólares, estava seguro, tinha um seguro de 10 milhões de dólares, o Stradivarius dele. Então, era assim sabe, era um acontecimento nacional. E ele ia tocar a Sinfonia Capricci, Opus 24, de Paganini. Esse Capricci, Opus 24, de Paganini, é uma verdadeira loucura, porque ele exige uma rapidez do violinista, uma coisa absurda. E muitos poucos violinistas conseguiam dar a velocidade
do arco e dos dedos ao mesmo tempo. Mas era uma coisa muito rápida, muito rápida. Então, o Yasha Heifetz conseguia. E o papai ficou alucinado. Então, de conluio com a mamãe, novamente, os dois, né, naqueles segredos deles, bolaram todo um esquema de novo. Já tinha passado, não, estava nas vésperas do meu aniversário, um pouco depois que nós chegamos de Washington com o Érico, em maio. Aí isso passou junho, julho, devia ser mais ou menos julho ou comecinho de agosto. Papai leu isso e já aprontou todo o esquema com a mamãe comigo, sem falar nada para mim. Dessa vez, mamãe não fez vestidinho para mim, não. Eu já ia já fazer 10 anos e tudo. Ela saiu, me deixou tomando conta me deixou de babá em casa, saiu, fez umas compras e tal, voltou e tal. Lá pelas tantas, uma sexta-feira, ela falou para mim: Ana Maria, olha, amanhã você vai sair com seu pai. Como é que outra vez, mãe, vou sair com o papai? É, você vai sair com o papai. Mas por que você nunca sai comigo? É porque tem que tomar conta da Marta e do Gilberto, sei. Mas aonde que nós vamos? Eu disse: não sei, isso aí você conversa com ele. Mas aqui você vai usar esse vestidinho. Ela comprou um vestidinho lindo para mim, comprou um casaquinho azul marinho com uma gola branca, assim, cheia de rendinha, uma coisa, uma gracinha. Luvas brancas, eu de luva branca, fala sério. Eu pensei assim, alguma coisa muito pesada. Sapato de verniz, desculpa, e meia branquinha até o joelho, né? 3/4. Eu falei, pelo amor... Bom, mas aonde que nós... Ah, você conversa com seu pai. Aí o papai... Falei: papai, o que que é? Eu disse: não, quero te... Então, assim como você foi ver o Roy Rogers, eu quero te apresentar, que era o seu desejo, né? Maior desejo, eu vou te apresentar o meu maior desejo para você, que é: você teve a cultura da época, da criança da época, e agora você vai ter a cultura do mundo de todos os tempos, que é a música. Eu disse: não estou entendendo, papai. Ele disse: nós vamos no Carnegie Hall. Eu já tinha ouvido falar no Carnegie Hall. Sabia que era um ambiente onde se cantava. Brasileiros cantaram lá, Frank Sinatra cantou lá, Judy Garland cantou lá, vários cantores, Elis Regina cantou lá, Tom Jobim cantou lá. Então, Frank Sinatra, todo esse pessoal teve um dia de Carnegie Hall na vida deles, mas era uma grande coisa. Mas então, era um fim de semana e novamente saímos de casa, eu toda paramentada e ele também de terno e gravata e tal. E quando nós chegamos na Sétima Avenida, por coincidência, o Madison Square Garden também ficava na Sétima Avenida, mas lá na Zona Oeste, e o Carnegie Hall aqui na Zona Leste. Chegamos lá, quando nós saímos do carro, já estava escurecendo, as luzes das ruas já estavam acesas, a Sétima Avenida já estava acesa. O Carnegie Hall todo iluminado, é uma coisa. Quando eu vi a fila, eu falei: não, isso nós não vamos entrar aí hoje, não tem perigo. Dobrava assim a esquina e perdia de vista, não tinha condição de entrar. Aí o papai, muito gentilmente, tirou do bolso duas entradas, que ele não nasceu ontem, né? Ele já tinha comprado, e passamos na frente de todo mundo na fila e fomos adentrar o Carnegie Hall. Tapete vermelho, tinha um senhor na porta vestido com fraque, luvas brancas na mão para receber as entradas. Olha só, eu, bom, entramos aí quando eles abriram a cortina, ele abriu a cortina, tinha um outro senhor que abria a cortina para entrar no salão. Aí eu fiquei estatelada, porque eu não podia imaginar que tinha uma coisa daquele tamanho, com aquela beleza, com aquela finura, com aquela imponência. Falei: meu Deus, o que será isso, né? Aí o senhor abriu a cortina para nós entrarmos. Tudo tapete vermelho, as almofadas, as cadeiras todas almofadadas
com vermelho vinho, assim, mais ou menos da cor da minha blusa, e cadeiras numeradas já. Nós sentamos no meio, tinha uma plateia no meio, tinha uma direita e uma esquerda, e tinha as de cima. Eram 3 ou 4 acima, do lado direito, atrás e à esquerda. O Carnegie Hall era um negócio emocionante. Bom, muitas pessoas já tinham entrado. Muitas pessoas, estava todo mundo lá fora esperando ainda. Era cedo, papai queria chegar cedo. Chegamos, sentamos, e as cortinas fechadas. As cortinas, o Bruno devia ter uns, acredito que uns 8 ou 9 metros de altura. Vermelho, vinho também de veludo, no palco, fechados. Aí papai e eu sentamos, e eu disse, papai, afinal, o que que é isso? Ele disse assim, minha filha, eu quero proporcionar a você, você não vai entender isso agora. Desculpa se eu perder o controle. Você não vai entender isso agora. Só mais tarde, quando você for mais velha. Mas você vai assistir um dos maiores espetáculos do mundo, com 2 grandes gênios, num lugar maravilhoso, uma obra maravilhosa, uma coisa maravilhosa, que é a música tocada por um virtuoso e um maestro que nunca mais você vai poder ver ao vivo, porque ele está muito velhinho. E eu, Toscanini, eu já sabia, mais ou menos, já tinha ouvido falar, porque papai deitava no tapete da sala para ouvir, né, as músicas que ele dirigia e gravava. Toscanini eu já tinha ouvido falar, mas ele disse assim, um dia, quando você se lembrar disso, eu tenho certeza que você vai chorar. Ele falou isso para mim naquele dia, porque é muito emocionante, você vai ver. Aí, para mim, eu tinha 10 anos na época. Não... Bom, as pessoas começaram a chegar, começou a encher o teatro, e todo mundo conversando muito baixinho, conversando baixinho. De repente, a gente ouve um sinal assim, pem, todo mundo ouviu. Aí foi um silêncio sepulcral, todo mundo ficou quieto. Aí você ouve as roldanas abrindo as benditas cortinas que deviam pesar toneladas, né? Abrindo a cortina assim devagar, e aparece no palco, só a visão da gente no palco já emocionava a mim, então me levou às lágrimas, porque eu fiquei tonta de ver os músicos de fraque, todos eles de fraque, sentados, com seus violinos em pé, assim, apoiados nas pernas, e o público delirava. A cor dos instrumentos, Bruno, doía nos olhos da gente de tão lindos. Era uma coisa assim, aquela cor não existe. Dos violinos, dos violoncelos, das harpas, a percussão, os instrumentos de som. Eu falei, o palco tomado, mas era uma imensidão de palco. Aí foi aquele aplauso medonho para eles, quando, de repente, surge do lado direito do palco um senhorzinho de fraque, entrando devagarinho, curvo, de cabelinho branco. Ah, era o Toscanini. Bruno, quando ele entrou, a plateia se levantou toda e começou a aplaudir. Eu comecei a chorar, eu não posso ouvir aplauso. Eu comecei a chorar, papai corria lágrima, mas o Toscanini foi absolutamente endeusado. Ele curvado já pelos anos e uma carreira muito imponente que ele teve, né? Ele agradecia assim, mas ele não conseguia começar o concerto, porque eles não paravam de bater palma. Aí ele agradeceu muito e virou de costas. Aí ele subiu no púlpitozinho dele lá, né? Pegou o bastão. Nisso surge do lado esquerdo do palco quem mais, quem menos do que Jascha Heifetz.
que era considerado, na época, o maior violinista vivo. O Stradivarius dele estava avaliado naquela época em 10 milhões de dólares. Imagina, tinha um seguro, o violino dele, de 10 milhões de dólares. Ele tocava músicas que ninguém conseguia tocar, Jascha Heifetz. E ele e o Toscanini tocavam muito juntos, porque eles se amavam os dois. Tinham um adorava o outro. Bom, eles foram tocar o Opus, o Capricci, de Paganini, Opus 24. Aí começou. Minha Nossa Senhora. Porque a pujança da música é um negócio que te leva, que te eleva, sabe? A pujança. E o som do Carnegie Hall era assim, absolutamente perfeito. Não podia dizer assim, não tem isso, não, mas não tinha. Era perfeito. Inclusive estava sendo irradiado para os rádios, para as rádios. A mamãe ficou em casa para ouvir em casa o que nós estávamos vendo no Carnegie Hall. Era assim, mas não na televisão. Bom, aí começaram. O Jascha Heifetz foi outra grande aplauso, todo mundo de pé, todo mundo vibrando. Eles começam a tocar o Capricci, que foi uma coisa assim absurdamente linda. E eu acho que tocar, eu não sei dizer com certeza agora, mas eu acho que foi bem uns 20 ou 30 minutos a primeira parte, eles tocando sem parar. E é uma obra dificílima de Paganini. É uma das obras mais difíceis de Paganini, é o Capricci, pela velocidade com que o artista que toca o violino tem que tocar numa velocidade estúpida. Bom, acabou a primeira parte, todo mundo aplaudiu, fecharam-se as cortinas e todo mundo foi tomar um suco, um cafezinho lá fora, e eu e papai fomos também. Eu nem me lembro, eu estava sinceramente emocionada, mas eu não sabia exatamente com o quê. Minha cabeça não estava funcionando muito bem na época, eu não sabia bem o que era uma orquestra sinfônica, o que era aquela grandiosidade toda. O teatro me bagunçou a minha cabeça toda de tanta beleza. E a música, nossa, mãe. Bom, acabou o lanchinho, todo mundo voltou, novamente aquele sinalzinho. Silêncio total, mais uma vez as cortinas se abrem, mais uma vez os aplausos. E aí começa a segunda parte do concerto. Para quê? Chegou um ponto que o Jascha Heifetz entra numa fase da música, numa determinada página da música, que você não vê, é tanta velocidade que ele imprime nas cordas aqui, quanto o arco que ele passa no violino é tão rápido que a gente não via as mãos dele, era tudo assim, uma coisa impressionante. O público foi o delírio com aquilo, o que sabia da dificuldade que era tocar aquela música. E o Toscanini não tinha pauta na frente dele, ele regia de improviso não, ele regia só pelo que ele sabia da música. Você imagina o que ele não sabia, ele não lia música. E aí, quando acabou o concerto, foi um delírio, um verdadeiro delírio. Na parte de cima do teatro, as pessoas todas de pé, na plateia todo mundo de pé, eu chorando, papai chorando, a gente não sabia nem do que estava chorando, de tanta emoção, e eles dois lá agradecendo o público e tal. Aí eles saíram do palco, Toscanini para cá, o Jascha Heifetz para lá, daqui a pouco, samba, eles vêm, foram 8 chamadas ao palco. Eles foram e voltaram 8 vezes, as pessoas não paravam de aplaudir. Aquilo emociona muito. Aqueles aplausos, aquele reconhecimento da grandiosidade do artista, emociona muito o público. Aí fechou tudo, fomos embora e eu fui muda para casa. Papai disse: "Você gostou, minha filha?" Eu disse: "Papai, eu não entendi muito, mas
É maravilhoso que eu vi. É, realmente, eu não vou me esquecer disso nunca. Falei para ele no carro. Bom, então, para falar para vocês isso. E uma curiosidade: você acredita que o Toscanini tocou no Rio de Janeiro? Eu descobri isso. Ele veio com 19 anos, ele estava estudando violoncelo, que é aquele violão que fica em pé, né? Tocando violoncelo, aprendendo a tocar violoncelo, mas ele já tinha a coisa do maestro. E eles estavam apresentando a Ida de Verdi aqui no Rio de Janeiro, na ópera, diz o Google, na ópera. Deve ter sido um teatro municipal, eu não sei qual seria isso. Quando Toscanini tinha 19 anos, ele morreu com 87. Então, ele esteve no Rio de Janeiro. Mas ele era tão além do tempo dele que o maestro ficou doente, faltou, e chamaram ele, o violoncelista, para reger a orquestra no Rio de Janeiro. E ele regeu a orquestra e foi o maior sucesso. Isso é apenas uma curiosidade. Mas papai tinha toda a razão, como ele sempre teve em tudo, nas coisas que ele me ensinou de bom, nas coisas que ele me repreendeu de não tão bom, nas coisas que ele me ensinou que eram certas, as que ele me ensinou que são erradas. Mas ele foi, assim, o maior pai. Não tem maior pai do que ele. Acho que toda filha, todo filho pensa assim, né? Mas então eu trouxe para vocês terem uma ideia do sufoco que eu passei naquela noite, segurando as lágrimas, porque ele chorando de um lado e eu do outro, ele limpando o rosto com lenço e eu sem lenço. Mas foi uma noite, assim, não só memorável, como religiosa para mim. Então, eu trouxe umas fotos que eu tirei do Google para vocês terem uma ideia do que eu passei naquela noite. Eu só queria tirar uma foto do Metropolitan todo aceso e a fila, mas estava escrito assim: esta foto tem direitos autorais. Aí eu não quis tirar a foto, Do passar. Carnegie Hall, né? Do Carnegie Hall, né? Do Carnegie Hall, aceso, aquele prédio majestoso, todo aceso, iluminado já de noite. Isso é uma foto do Google. E a fila que eu vi, falei assim: nós não entramos aqui hoje, mas o papai já tinha comprado os ingressos. Ele pensava em tudo. Então, Bruno, é essa história da última celebração do meu aniversário, que foi realmente o Oscar. Todos foram um Oscar. Roy Rogers foi um Oscar, é, o, o Érico Veríssimo foi o segundo Oscar, e esse aí foi o terceiro Oscar. E o quarto Oscar, o quarto aniversário, foi um aniversário mesmo de criança que a mamãe fez para mim, minhas amiguinhas, em casa, com bolinhos e tudo mais. Foi o quarto aniversário. E é isso. Ana, eu vou mostrar as fotos aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui 2 minutinhos. Pronto, meus queridos irmãos, está aqui a imagem que Ana Maria me pediu para colocar. A primeira imagem, o Carnegie Hall. Agora, Ana, eu queria que você situasse a gente naquela noite, né? Você se encontrava mais ou menos aonde aí no Carnegie Hall e descreva aí tudo para a gente. Como eu falei para você, em frente ao palco tinha três fileiras de milhares de pessoas. Eu estava sentada, no, papai e eu, no meio, numa do meio. Tinha uma direita e outra esquerda. Aqui a esquerda, aqui a direita. Essa aqui era do meio. Eu estava no meio aqui do meio. Eu e papai, ele comprou assim, sabe, para eu poder ver, porque eu era pequenininha também, né? Os outros eram todos adultos, e para eu poder enxergar. E olha o tamanho do palco e os músicos de pé. No meu caso, eles estavam sentados de fraque, com os instrumentos assim em cima do colo. Mas eram a beleza das cores, sabe? E ele todo iluminado, amarelo, isso aí é tudo amarelo, essa parte de trás aí. É uma coisa divina. Música e os artistas são divinos. Vamos agora para outra fotografia
do grande gênio Jascha Heifetz. Olha aqui o Jascha Heifetz. Ana Ok. Maria. Mas olha que bagunça essa foto aí. Olha, tá tudo tremido. Você não vê a mão dele, você não vê o violino, você não vê nada. É aquilo que eu falei da velocidade. O Capricci exige uma velocidade absurda do violinista. Ele tem que mexer os dedos e tem que mexer o arco com a mesma velocidade. Então, as câmeras daquela época, que isso foi em 1954, as câmeras, eu não sei, posso estar falando bobagem, mas talvez as câmeras daquela época não tivessem condições de parar a fotografia, né? Não dava. Era tanta velocidade que saía tudo tremido. Olha só que barbaridade. Eu tirei essa foto só para mostrar para vocês o que eu disse, que ele tinha uma técnica que ele era considerado o maior violinista de toda a metade do século, porque ele foi desde o começo do século até 1954 com Toscanini e outros grandes maestros. E Paganini era o rei do violino, né? Então ele escrevia músicas impossíveis de serem tocadas. E a Heifetz tirava de letra, olha só. Olha que barbaridade a velocidade dele tocando. Você Impressionante. não vê o arco, você não vê o violino, você não vê a mão dele, você não vê nada. Exatamente. Ana, aí vamos sair do Jascha Heifetz para o grande maestro Arturo Toscanini. Olha aqui, ele, como você disse, já velhinho, e o Hermínio acentuou isso, né, Ana? Talvez seja a última vez que você vai ver minha filha. Foi. A última vez ele entrou curvo assim, não leu a partitura, porque ele sabia tudo de cor. Porque cada gesto que ele faz ali com a mão e com o bastão, eles sabem exatamente o que exigir dos músicos. Tem foto dele fazendo assim, sabe? Ele faz assim. E ele tinha brigas com a orquestra incríveis quando eles erravam. Ele era muito severo nas coisas dele, tinha que sair perfeito. Mas então ele me demonstrava não só com o bastão, né, o, com o que ele regia, mas com as mãos e com a face. Ele fazia assim, sabe? Ele chamava o músico para tocar do jeito que ele queria. E eles tinham adoração por ele, os músicos tinham adoração por ele. Olha aí a expressão dele, velhinho já, com 86, 56, 85 anos, ainda regendo a Orquestra Filarmônica da NBC. Eu não acredito que eu vi isso. Não acredito. Ana Maria, e eu queria que você situasse a gente aqui, não é? Sobre Arturo Toscanini ainda. Ana, que selo é este? É. Como aconteceu com George Washington Carver, como aconteceu com Allan Kardec, os americanos têm esse bendito hábito de transformar em selo as personalidades que eles admiram demais. Então, olha aí o nosso Toscanini, num selo de 25 cents, é bastante, é um quarto de dólar, e ele regendo. Então, olha, papai tinha razão, sabe? Foi uma coisa que realmente me marcou muito. Ana Maria Miranda, queria lhe fazer uma pergunta derradeira, baseada na fala do teu pai naquela noite, né? Ana, o Hermínio, é impressionante como o Hermínio, a sensibilidade do Hermínio, como ele te preparava para o que ele ia compartilhar com você. Ele disse o seguinte: minha filha, talvez você não compreenda totalmente o que você vai ver, mas mais tarde você vai ter, digamos assim, a exata medida do que vamos presenciar aqui. Aí eu te pergunto, Ana, você era uma criancinha, não é? 10 anos. 10 anos, com o passar do tempo, a Ana, jovenzinha, adolescente, claro,
que a dimensão do que você viu ali aos 10 anos era outra. A jovem Ana Maria, não é? Já uma moça formada, 20 e poucos anos, tinha essa lembrança já de outra forma, e pela vida toda, né? Como foi aquele momento no depois, quando você se recordava daquela noite no Carnegie Hall, minha querida Ana Maria? Eu estou com 80, estou com 70 a mais do que o Yasha Heifetz tinha 67 aí. Você imagina eu com 80, eu só de ver, só de me lembrar, eu fico muito emocionada, porque foi uma coisa assim que me marcou muito. Assim como o Roy Rogers me marcou de alegria, isso aí me marcou de, sabe, de densidade. Isso aí é muito denso, é uma coisa muito que toma a música, né? A música e os músicos, eles têm o poder de tomar o seu interior todo, né? Você fica arrepiado com certas coisas, né, que acontecem com a música, essa música sinfônica que eu digo, né? E muitas músicas maravilhosas, né, populares. E o Carnegie Hall tinha essa abertura, não só para os artistas cantores. Os Beatles tocaram lá, os Beatles tocaram lá. Frank Sinatra cantou lá, Elis Regina tocou lá, Tom Jobim tocou lá, entende? Então, eles abriam para o público poder ver quem eram os grandes artistas da época, mas as orquestras sinfônicas eram absurdamente lindas, tem coisas maravilhosas. E eu tive a felicidade de ver dois virtuosos, um no violino e outro na regência, que foram considerados, a metade do século XX, os maiores nas suas devidas categorias. Eu não, isso é inesquecível. Ana, eu vou citar aqui, né, uma teoria, um vulto do evangelho e outro do espiritismo, né? Mas, por exemplo, Ana, tem coisas que eu, Bruno, homem velho, já com 58 anos, tento me lembrar, por exemplo, de 5, 10 anos atrás, e às vezes eu tenho que me esforçar. Agora, Ana Maria, é incrível. As vivências da minha infância parece que estão todas, não é, vivas dentro de mim. Eu me lembro de cada detalhe. Aí a teoria, o Chico Xavier recebeu as suas grandes obras na juventude, as obras doutrinárias mais fortes, já tem uma obra Emmanuel, que parece que o médio ali, a captação de tudo aquilo na juventude favorece. Jesus, quando vai ter um diálogo inesquecível com o doutor Nicodemos, onde Jesus dá uma aula sobre reencarnação, é necessário nascer de novo, não é? O Espírito sopra onde quer, ninguém sabe onde ele vem, para onde ele vai. É necessário nascer da água e do Espírito. Jesus levou quase uma criancinha, um jovenzinho de 15 anos de idade, João. Por quê? João gravou ali com letras de ouro no seu espírito tudo aquilo que viu e mais tarde já o homem velho narrou aquele encontro de Jesus e Nicodemos. Então, Ana, o Hermínio lhe preparou, levou você ali. Eu acho que para você ver um espetáculo daquele, me permita dizer, baseado nesses exemplos, não tinha momento melhor, a Ana com 10 anos, para que isso ficasse gravado de forma indelével, né? Eu concordo inteiramente com você. Eu considero o concerto do Toscanini com Yasha Heifetz no Carnegie Hall naquela noite com o papai, o batismo, meu batismo de, não vou dizer de cultura, porque eu não sou uma enciclopédia de cultura, mas de o batismo, o início da minha vida de cultura, cultura, porque isso aí é uma preciosidade, é inesquecível. Não, seu amor depois ao palco e, por conseguinte, ao teatro, eu acho que teve muito a ver com esse impacto aí inicial, né? Sim, é porque eu tinha loucura para assistir filmes, né?
mas ele era um homem tão à frente do seu tempo que ele quis incutir na gente tudo que era possível. Eu era o bode expiatório ali, porque eu era a única que podia apreender aquilo tudo, né? Marta e Gilberto muito pequenos. Gilberto com 2 anos de idade. Ele foi um senhor pai. Ana, eu vou, depois da sua prece, dedicar esse programa a quem eu sempre dedico, mas antes da prece, eu queria dedicar esse programa a Yasha Heifetz e ao querido Arturo Toscanini, onde estiverem, né? Dedicamos esse programa a eles e, claro, a esse coração de pai, que pai maravilhoso, são um presente da alma, um presente dos céus que o Hermínio te deu para a vida toda. Eu acho que até para a tua vida de espírito depois. Isso foi Sem dúvida. maravilhoso. Aninha, a prece final contigo. O senhor que sabe de tudo, incutiu muita dessa sua sabedoria na cabeça do papai, porque ele era jovem também. Em 1954, ele tinha 34 anos. Eu, com 80 agora, eu me lembro dos meus 34 anos. Então, era muito jovem para ter a carreira que ele tinha, o casamento que ele tinha, os filhos que ele tinha, as obrigações que ele tinha. Para ele ainda pensar no nosso futuro, nosso, que eu digo, dos 3 filhos, me levar para ver um espetáculo de cowboy, depois me levar para conhecer um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, depois ter uma reunião com as minhas amiguinhas de brincadeira, de lá, patinete, de bicicleta, no meu aniversário, e depois me levar para ver o Yasha Heifetz e o Toscanini tocando no Carnegie Hall, e ver o Carnegie Hall, e ver a entourage toda que se reunia ali no Carnegie Hall, porque era tanta gente, mas tanta gente, e o silêncio era sepulcral, era assim, reverência aos grandes, aos maiores, aos magnos. Então, meu Deus, muito obrigada, mais uma vez e sempre, pelo pai que o Senhor me deu, pela mãe que o Senhor me deu, porque enquanto ele saía comigo, ela ficava no mesmo lugar, tomando conta, trocando fraldinhas ou dando papá para Marta, para o Gilberto, tomando conta deles para eu poder me instruir, levada pelo papai, que já previa as coisas no futuro. Quem sabe ele previu até essa palestra aqui com o Bruno hoje para eu contar, tirar um pouco da minha emotividade, que anda bastante forte, essas cenas e essas lembranças inesquecíveis. Muito obrigada, meu Deus. O Senhor, é por isso que o Senhor é Deus, porque o Senhor não tem nada maior do que isso, do que que o Senhor é para nós. Gratidão por tudo. Obrigada, Bruno, e obrigada, senhoras e senhores, por me ouvirem. Bem, meus queridos amigos, então estaremos aqui a partir de agora, todo primeiro domingo do mês, eu e Ana Maria, com esse programaço, Hermínio C. Miranda, o grande escriba. Quero dedicar esse programa a ti, minha mãe amada, minha mãe Eva, que habita hoje o plano onde se encontra o grande escriba, o plano espiritual. Minha mãe, te amo. Gratidão por tudo. Ana Maria Miranda, para a gente sair daqui, vou amenizar. A gente ficou emocionado, você e eu também, mas eu vou provocar a Ana Maria, pessoal, né? Porque ela gosta de um artista da atualidade. Ana Maria, que diferença, né? O Yasha Halfett e o Arturo Toscano, um espetáculo desse, para os espetáculos do Natal de Taylor Swift, Ana Maria. Pelo amor de Deus, Ana Maria.
É o que eu disse para você. O Carnegie Hall era uma coisa eclética, né? Eles tinham o Jascha Heifetz e o Toscanini, como ele tinha vários outros maestros e outros virtuosos. E ele era de tocar e Judy Garland, e Frank Sinatra, e Elis Regina, e Tom Jobim, e os Beatles, todo mundo cantava no Carnegie Hall. Só que não era com a dimensão que tem hoje, né? Porque hoje são milhões de dólares, né? Que eles ganham por concerto que eles fazem. E, na realidade, a Taylor Swift, por exemplo, você mal ouve. Eu tô falando aqui, eu respeito absolutamente, mas eu não conheço uma música dela. Pois é. Não conheço uma música dela, ignorância total, porque eu não ouço a música dela, não tenho os discos dela. E, mas é a modernidade, é a evolução. Na verdade, Ana Maria simpatiza, a gente já disse aqui, é o amor dela, né? Ah, sim. É isso que, porque eu concordo com você. A música não fica, né? Não fica, É. infelizmente. Olha, mas eu não quero ser processado pela Taylor, que ela é linda, né? Taylor Swift. Ela é muito boa pessoa. Eu gosto dela, nem tanto pela música, mas pela pessoa que ela é muito caridosa, ela ajuda muitas pessoas. Então eu acho o amor a coisa mais linda do mundo. Eu acho que isso tudo é amor. Papai, Momentos na noite de hoje, no Carnegie Hall, mas aqui para o grande público, um momento importante, né? O esposo de Ana Maria, seu Adair, ele é o autor da versão do Hino ao Amor de Edith Piaf. Isso aí é um momento histórico aqui no nosso programa, né? Aninha, um abraço, um viu? grande abraço a todos. Muito obrigada. Satisfação com essa dama de vermelho, não é de vermelho, não, dama cor de vinho, né? Cor de... Sim, Que mulher bonita e charmosa essa filha do Hermínio. Vamos embora, tchau. Bye. beijo para todos. Obrigada.